Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra online aqui no nosso canal do YouTube do Centro Espírita Cuiabá. Que bom ter vocês com a gente. O tema da nossa palestra de hoje, que vai ser conduzida pelo nosso companheiro Lacordaire, será a presença amorosa de Jesus em nossas vidas. Antes de iniciarmos a palestra, eu tenho dois avisos para dar. O primeiro é sobre as eleições. O edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária foi publicado já há algum tempinho, está disponível no nosso site, e a gente tem a informar, então, que no dia 29 de novembro será realizada a nossa eleição. Maiores detalhes podem ser conferidos, então, no nosso site www.centroespiritacuiabá.com.br. O segundo aviso é sobre o panetone Gotas de Amor, este ano em edição especial. Esse panetone, que é feito de chocolate, mesmo na pandemia, a gente vai manter a nossa tradição. A ideia é realizar, então, essa edição especial, que tem como finalidade arrecadar fundos para a manutenção das atividades e também reformas do Centro Espírita Cuiabá. Faça uma doação de Natal comprando um delicioso panetone. O valor é R$ 15, mas a gota de amor depositada nessa edição não tem preço. Como as atividades presenciais do centro estão suspensas, você pode adquirir então o nosso panetone no Espaço Livre em Cuiabá ou na loja Vera Fortes Pedras. Se preferir, pode entrar em contato conosco através do nosso site e também por e-mail e nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, para saber como ajudar. Agora eu vou chamar a nossa querida irmã Gisele, que vai fazer a abertura e também a prece inicial. Olá, Gisele. Olá, é com imensa alegria que estamos aqui junto com vocês. O Justo Remédio, Fonte Viva de Chico Xavier Emmanuel. O Justo Remédio. Quando, porém, a caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós estáis instruído por Deus, que vos amai-vos uns aos outros. Paulo, o Justo Remédio. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas, que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Acolá é um amigo fascinado pela aparência do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais ainda, é o chefe de serviço, insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas de relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido na presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador efetivamente não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como coloca o fruto no fronte verde da plantinha nascente. Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel. Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientações com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Saibamos que adianta
desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sobre a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Que possamos ser sempre fraternos e que possamos ter a caridade para conosco, para abrir os nossos corações e vivenciar melhor os ensinamentos de Jesus, fraternos no seu amor, onde vamos assim, iniciando a prece nesse momento, de muita luz nos envolvendo, vamos fechando os nossos olhos e abrindo os nossos corações, onde Jesus nos abençoa incessantemente o nosso ser. Acalenta-nos na vossa luz, em vossa proteção, no vosso aconchego. Aqui estamos, Mestre amado, sentindo o seu amor nos envolver, onde, capacitando-nos a cada dia mais, fortalecendo os nossos ideais para que possamos nos tornar espíritas vivenciando-nos à luz do seu Evangelho e aprendendo a cada dia mais a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que a caridade, a humildade, a fé possa ser o nosso estandarte, confiante em vossa seara de luz. Acariciado nesse momento por nosso Mestre amado Jesus, vamos até Deus nosso Pai, com o coração pleno de amor e gratidão, agradecendo ao Pai maior pelo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, fraternos um para com os outros, sobre a vossa proteção, sobre a vossa luz, sobre o vosso amor, onde vamos assim, saudando a todos os benfeitores espirituais, ao nosso benfeitor individual, a espiritualidade amiga que aqui se encontra, os benfeitores espirituais do Centro Espírita Cuiabá, onde, em gratidão por estarmos nesse momento, vamos pedindo a fluidificação de águas, que as águas possam ser fluidificadas, colocando o remédio salutar do corpo e do espírito, onde Jesus nos protege, Deus nos abençoa, e a espiritualidade amiga nos direciona o caminho, que possamos assim vivenciar mais esse dia, entregando assim a palestra para o nosso irmão Lacordaire, agradecidos que somos nesse momento de amor e paz em nosso ser. Assim seja. Gratidão, querida Cibele, querida almas irmãs, que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e da sua paz. Quem de nós não temos saudade de Jesus, não é verdade? Quando nos é oportunizado este tema, a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, é algo profundamente significativo. Porque João, no seu Evangelho, ele nos coloca que antes que nós fôssemos, Jesus já era. O que isso quer dizer? Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para tutelar a nossa caminhada evolutiva. A sua ternura, o seu carinho, é uma verdadeira expressão do amor de Deus por todos nós. Porque ele, na condição do mestre, ele já alcançou a excelsitude do amor. E qual é a maior alegria, qual é a maior felicidade do amor? É amar. E Jesus veio justamente nos exemplificar e nos colocando em sintonia, conforme está a própria Gênese bíblica.
de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando João diz que Deus é amor, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é porque nós também somos amor. E Deus, sendo amor, ele nos criou por essa vontade suprema que é o amor. Porque sendo ele tudo, ele não precisaria ter nos criado. E quando ele nos cria para nós mesmos. Nós somos, portanto, um presente amoroso de Deus para nós mesmos. E, além do mais, Deus, além de nos criar por amor, ele já nos dotou de todos os seus atributos, que são as virtudes que nós trazemos dentro de nós em estado latente. Então, nós trazemos conosco todos os atributos de Deus, enquanto criaturas. Ele é a fonte primária e inesgotável deste amor. E nos cria com uma finalidade, como tudo que Deus faz, para que nós possamos estar nos tornando colaboradores, co-criadores, junto nesta construção amorosa das relações, enquanto espíritos imortais que todos nós somos. E Jesus, ele vem justamente exemplificar, tornando de forma factível a prática do amor. O que Joana de Ângeles o chama carinhosamente como sendo o peregrino do amor. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca que a vinda de Jesus veio inaugurar para a humanidade, com o símbolo da manjedoura, a era da humildade. E Emmanuel também nos coloca no livro A Caminho da Luz, que quando Jesus recebe das mãos de Deus a terra como sendo uma nebulosa, é ele, com sua equipe de geneticistas e de arquitetos, veio elaborá-la, prepará-la para nos acolher. Então, nós vivemos sob o psiquismo de Jesus. E todos aqueles espíritos que antecederam a vinda de Jesus, Sócrates, Pitágoras, Lao Tse, Confúcio, todos esses espíritos vieram sob o amparo e a tutela de Jesus. Então, percebamos o carinho e a ternura de Jesus conosco. Carl Gustav Jung, ele coloca que aquele de nós que temos dificuldades de nos sentir nessa proteção, nessa proximidade com o arquétipo, com o modelo que é Jesus, muitas vezes é porque trazemos conosco, ainda no nosso psiquismo, arraigado as decepções que trazemos conosco do crer ou morre, em que nos apresentaram um Cristo ou um Deus antropomórfico. Um Deus antropomórfico, um Deus forma humana. E um Cristo, o crucificado. Mas é a doutrina espírita que vem nos apresentar o Cristo descrucificado. O Deus, o Cristo operante. O Cristo que morre de braços abertos para mostrar que é através da proatividade, da operosidade, que nós vamos nos manifestar, primeiro para conosco e para com a vida. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, na questão 625, qual o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo guia da humanidade? Os espíritos falam Jesus.
Então, Jesus, segundo Ernesto Renan, é o homem incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. Imaginemos este ser que poderia ter descido no dossel de astros, poderia regimentar o maior exército. Como que ele vem? E ao longo da linha do tempo era esperado o Messias, que viria justamente para poder estar usando da força. Chega Jesus, nascendo numa cidade que não era a cidade dos seus pais, vai para uma cidade estranha e chega no momento em que seu pai e sua mãe, batendo de porta em porta, pedindo guarida, e ninguém deu um espaço para Jesus do que lhe faltava. E quem deu o que não iria fazer falta. Foi numa estrebaria. E ele chega justamente num momento de grande conturbação social da humanidade. Conta uma história, que a história não contou, que quando os reis magos chegaram, vendo Jesus naquele aconchego com Maria, e ouve uma voz quase inaudível de Maria: que bom, meu filho, que bom que você veio, porque doravante a humanidade estará presente através da sua presença, com a presença do amor. Jesus, ele vem dizer, falando de coisas muito simples, do pão, do peixe, da pedra, mas um profundo conhecedor da psique humana. Jesus penetrava com segurança nos refolhos da alma do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Diante do jovem que ele o convida para participar consigo do desiderato da exposição do Evangelho, ele diz: Senhor, deixe-me primeiro enterrar meu pai. E ele, sabendo do que passava na intimidade daquela alma, que ele escondia, que era segundo as intenções, ele diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Emmanuel, ele coloca que nenhuma vírgula do Evangelho de Jesus está desprovido de um sentido ético, moral, para todos nós. Os encontros terapêuticos com Jesus são os convites de encontros das nossas almas com Cristo interno. Os encontros de Jesus vêm justamente mostrar as diversas facetas da nossa personalidade, das nossas subpersonalidades, como diz Carl Gustavo Jung. Vem justamente na escolha do seu colégio apostólico, mostrando também os ângulos que nós trazemos na nossa alma. Pedro, na sua dubiedade, na sua insegurança. Nós temos muito de Pedro. Tomé, Tiago, e assim sucessivamente. Então, Jesus, ele era justamente, e é este profundo conhecedor daquilo que vai no mais profundo das nossas almas. Diante da samaritana, no poço de Jacó, ela representa para nós aqueles que estamos na busca da fazeção de coisas. Neste vazio existencial que às vezes nós nos mergulhamos, nós buscamos fora. E o poço de Jacó significa beber da superficialidade. E nesse diálogo amoroso, num dado momento, quando ele diz: eu tenho a água da vida, e quem desta água beber jamais sentirá sede. Percebe-se naturalmente aquela mulher que venceu os nossos arquétipos, nossos modelos de subpersonalidades,
da angústia, da aflição, da busca desenfreada do ter, fazer e do estar. Ela estava no sexto relacionamento e nem o sexto era dela. Então, era uma pessoa que estava buscando, ela era uma pessoa ativa, mas estava buscando em lugares equivocados. E logo depois, quando ela entende que está diante do Messias, e o que realmente significa a água da vida, ela diz: Senhor, dai-me desta água, para que eu não precise voltar mais aqui. Então, Jesus, no encontro com aquela mulher, que num dado momento ela seria apedrejada, a carente afetivamente, e nessas situações em que ele era envolvido, ele não se permitia derivativos, nem adiamentos, ele enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, que desnudava as mais intricadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e iluminando a sombra projetada sobre a qual muitos se ocultavam. E ali estavam aqueles que estavam se ocultando por trás da lei. Senhor, esta mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. Então Jesus nos deixa uma profunda lição de amor, de nós estarmos vendo texto e contexto. Jesus coloca o que o Pai quer, não é a morte do pecador, é a morte do pecado, a morte da ignorância, é a nossa elevação espiritual. Então, naquele momento, Jesus, percebendo que tinha uma armadilha, nos diz Amélia Rodrigues que ele, perpassando o olhar por aqueles que ali estavam, ele então pergunta: aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. São perguntas conscienciais, são perguntas que nos levam a uma profunda reflexão e a entrar em contato com a nossa essencialidade, saindo da superficialidade. Porque ele sabia que ali estava aquela mulher carente afetivamente, taxada como adúltera. E o adúltero estava onde? Porque ela não estava adulterando sozinha. Então era uma lei machista. E Jesus vem nos exemplificar a equanimidade das leis divinas. Em nenhum momento ele acusou, ele censurou, ele criticou. Por isso ele é o modelo e guia da humanidade. E esse é o convite para que nós façamos isto conosco. E depois, quando foi saindo um a um desta passagem, como nos diz Amélia Rodrigues, ele ficou diante daquela mulher carente afetivamente, ele pergunta: cadê aqueles que lhe condenavam? Obviamente, nós sabemos que Jesus estava vendo que todos foram embora. Por que ele perguntou? Para que ele perguntou? Qual o sentido que ele queria dessa pergunta? Era para ver realmente a intencionalidade, a intensidade, ajudando aquela alma a internalizar aquele momento. E quando ela diz: Senhor, todos foram, aí ele também diz: eu também não lhe condeno. Ou seja, que ela também pudesse trabalhar a sua intimidade num profundo movimento de autoaceitação, de autorrespeito, de autovalorização, saindo dessa confusão que às vezes nós entramos, confundindo o que nós fazemos com quem nós somos, confundindo o que é que nós temos com quem nós somos, confundindo o que nós estamos com quem nós somos. Nós somos um espírito imortal, que Jesus nos coloca. Tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, se tiverdes fé. Fé em nós, fé na vida, ou nas leis, e fé em Deus. Então, naquele momento, ele foi justamente a ajudando a perceber que ela tinha uma vida pela frente. Porque, naquele momento, ela teve uma prova não aprovada.
Mas isso não quer dizer que ela tinha uma vida reprovada. Todos os bens que ela se fez, todas as atitudes positivas, não estaria anulado naquele momento pelo fato do que ela cometeu. O que às vezes ocorre conosco quando nós entramos no movimento de culpa. Porque muitas vezes nós confundimos aquilo que nós fizemos com quem nós somos. A importância que tem de nós nos auto-perdoar. E perdoar não é anular o que fizemos. Perdoar vem de oportunizar, a refletir e aprender com aquilo que fizemos. Como diz o Espírito Joana de Ângeles, o que é o erro? É uma experiência nos mostrando como fazer diferente. Então é importante que eu busque refletir, que eu busque analisar. Então, muitas vezes, a presença amorosa de Jesus nas nossas vidas é uma presença libertadora e de libertação. Porque os ensinamentos de Jesus são clarificadores para todos nós. E o seu exemplo, acima de tudo. Então, naquele momento, ele coloca para aquela mulher, aquela alma que estava investindo tudo a troco de um momento. Imaginemos a fome, a sede de espírito que essa mulher estava, que não é diferente de nós. E ele então diz, vá, mas pense, medite, reflita, é no outro que você vai te encontrar. Então ele arremata, e não tornes nesse momento a se equivocar, a pecar, a errar o alvo, para que não lhe suceda o pior. Então ele estava falando da lei de liberdade e da lei de responsabilidade. Não de punição, mas de responsabilidade. Então esses momentos terapêuticos de Jesus são verdadeiros encontros para todos nós. Por isso que Emmanuel coloca que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Quando Jesus, diante de Pedro, Pedro, tu me amas? Ó Senhor, tu sabes. E ele pergunta 3 vezes, diz o Espírito Joana de Ângeles, que a primeira pergunta foi quando a camada mental do ego mascarado. A segunda pergunta, o ego evidente. E a terceira alcança o self, o âmago do Pedro, que tornou-se um estandarte do Evangelho. Então vamos observar que Jesus, ele nos dá este exemplo de que toda e qualquer virtude é fruto de exercício. Nós é que equivocadamente, às vezes confundimos o conhecimento já com a prática. Quantos de nós já não ouvimos, ou às vezes cobramos, ou já fomos cobrados, como é que pode você, com tanto conhecimento, agindo desse jeito? Então nós temos 3 níveis de ignorância, conforme está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta, Deus criou espíritos bons e espíritos maus? E os espíritos respondem que fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido desta complexidade que hoje nós trazemos conosco como sendo homens tecnológicos. E ignorantes da verdade. E a verdade, conforme a questão 621, que Allan Kardec pergunta, onde se encontra escrito a lei de Deus? Na consciência. Então a consciência é a voz de Deus dentro de nós, como diz Emmanuel. Então nós não vamos desenvolver a consciência. A consciência ela já é. O que nós vamos desenvolver, nós vamos diluir, transmutar, são as camadas de ignorância, para que a consciência possa se manifestar. Então a consciência é como se fosse um olho d'água, puro e cristalino. Mas quando ele escorre, esta água escorre e vai para o poço, se o poço estiver poluído, a água acaba por estar poluída. Ou seja, nós vamos captar uma mensagem e vamos deturpá-la.
Então, é importante que nós nos trabalhemos conforme está realmente na questão 115. Então, nós temos a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então, a presença de Jesus em nossas vidas é nos ajudar a descortinar esses níveis de ignorância. E ele, então, coloca: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade nos seus 3 níveis. Então, é muito importante que nós busquemos agir com indulgência. Joana Diante, no livro Filho de Deus, ela coloca: indulgência para com o próximo, mas, acima de tudo, indulgência para consigo mesmo. E o que é indulgência? Está no Evangelho. Quando nós encontramos ou nos deparamos com o defeito do outro, que nós busquemos uma reflexão plausível. O que o Espírito André Luiz diz no livro Sinal Verde. Cada um estudou por uma cartilha diferente, cada um viemos de um caldo cultural diferente. Então, a indulgência é essa aceitação incondicional da pessoa, do ser, como espírito imortal que somos. E eu só posso aceitar o outro se eu também me aceitar. Esse é o exemplo de Jesus. Ele não excluiu ninguém. Ele convivia desde aqueles que traziam no poder temporal, altos cargos, como também aqueles que estavam nas condições de maior degradação social. A presença amorosa de Jesus nas nossas vidas é o autoencontro para conosco mesmo. E é isso que a doutrina espírita vem estar nos ajudando, para que nós possamos estar nos autoacolhendo, para que nós possamos estar nos amando profundamente. Carl Gustav Jung, no livro Resposta a Jó, ele coloca justamente, eis, na verdade, a grande questão. Podemos interpretar Cristo ainda hoje ou deveríamos contentar-nos com a explicação histórica, que muitas vezes é uma explicação de distorção? Porque Jesus, ele não é um mito, ele não é aquele ídolo. Jesus é uma realidade. E às vezes nós ouvimos dizer: olha, isso é muito bonito, na teoria, quero ver na prática. Então, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, é prática. Por isso que quando Jesus é interrogado por Pedro: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Em outras palavras, é como se Jesus falasse assim: Pedro, meu amor, vai treinar. Vai treinar. Porque toda qualquer virtude, a maior forma de nós manifestarmos o amor é treinando. Treinando primeiro para conosco. E é justamente nesse treinar que nós muitas vezes acertamos, que muitas vezes nós erramos. As coisas mais importantes que nós fazemos hoje, nós erramos muito. Por exemplo, caminhar. É ou não é importante? É. Agora, nós já nascemos andando? Não. Quantas vezes nós caímos? Por isso que Emmanuel diz assim: o que Deus anota na nossa vida não são os nossos erros, e sim aquilo que nós aprendemos com eles. Porque é muito importante observarmos que o erro perante a vida, e o que a doutrina espírita nos apresenta, é uma experiência. Por isso que no livro Amor Imbatível Amor, o Espírito Joana de Ângeles, ela nos coloca que nesta viagem da busca da evolução, nós construímos alguns descaminhos. Veja, construímos descaminhos, construímos, elaboramos um descaminho, fora das leis, principalmente as 3 leis, como Allan Kardec coloca: lei de amor, justiça e caridade. É um descaminho. E ela então diz: nesse desvio, nós adquirimos algumas experiências não legítimas. Olha como que ela chama os nossos defeitos, os nossos equívocos, a nossa derrocada moral. Experiências não legítimas. É uma experiência, mas não está na sintonia com a lei de justiça, amor e caridade.
E ela ainda diz, e essas experiências não legítimas estarão nos acompanhando. Olha a lei de causa e efeito. Olha Jesus dizendo a cada um conforme as suas obras. Vejamos a universalidade dos ensinamentos dos espíritos. Então ela diz, e essas experiências não legítimas estarão nos acompanhando na condição do ego mascarado e do ego evidente. O que é o ego? Dentro da visão junguiana, é aquilo que é o que é transitório, é o seu nome, é a sua posição social, é a sua posição financeira, é tudo aquilo que ao desencarnar nós vamos deixar. Mas tem um papel importante, o ego, na estruturação da nossa personalidade. Outro dia, ouvindo alguém ao telefone, ele diz, você acha que você está falando com quem? Aqui quem está falando é o filho do fulano de tal. Quer dizer, ali era um movimento egóico, um movimento de distorção do ego. Porque ele estava confundindo o nome, o valor do nome, com quem ele é. O nome é transitório. Lacordaire só serve para essa encarnação. Agora, a forma como nós utilizamos daquilo que é transitório, o nosso nome, a nossa posição social, isso nós levamos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, viver do mundo, mas não para o mundo. Porque tudo que está aqui são os talentos que Deus nos confiou. O corpo é um talento. E assim sucessivamente, a família, a posição social, são as oportunidades para a nossa elevação espiritual. E a presença de Jesus na nossa vida nos ajuda a viver comedidamente, separando o que é transitório e o que é o essencial. Aquilo que é permanente e aquilo que é impermanente. Por isso que Joana diz, então, coloca que essas experiências não legítimas estarão nos acompanhando na linha do tempo para que nós possamos ressignificá-la. Por isso que o bem que nós fazemos volta para nós. E as atitudes equivocadas também voltam para nós. É a lei de causa e efeito. Emmanuel nos coloca que o que é nosso, nós não precisamos ir atrás, e é verdade. Se eu for perfumar alguém, a minha mão perfuma primeiro. Se eu for tirar-lhe lama, a minha mão suja primeiro. Por isso que o Espírito Joana de Anjos coloca que o mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz. O mal que nos faz mal é o que eu faço, que me torna momentaneamente uma pessoa má. Então, essa presença amorosa de Jesus nas nossas vidas é uma presença de autoacolhimento, de autoamor, de autovalorização, de autorrespeito. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, Jesus vem nos mostrar a importância que tem de nós focarmos em nós, enquanto ser único no universo, não os únicos, porque Deus é amante da diversidade, mas ninguém é igual a ninguém. Então, nós não precisamos ficar nos comparando com ninguém. Cada um tem o seu jeito. Naquilo que eu tenho uma boa habilidade, a minha esposa pode deixar a desejar. Naquilo que ela tem uma excelência, eu deixo a desejar. E é justamente nesse compartilhamento é que nós vamos crescer juntos. É a lei de sociedade, é a lei de solidariedade, é a lei de fraternidade. E é justamente isso que o Jung vem nos colocar para que nós possamos, como ele diz assim, uma coisa parece fora de dúvida. Cristo é uma figura extremamente luminosa. Ou seja, ele alcançou a excelsitude do amor e veio, por amor, estar nos acolhendo. Vejamos a importância que tem a presença, nós sentimos a presença de Jesus nas nossas vidas, porque ele nas nossas vidas estará sempre presente, porque ele mesmo colocou, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ou seja, nós inevitavelmente, onde estivermos e como estivermos, estaremos sob a sua tutela amorosa. E Carl Gustavo Jung, ele coloca também os símbolos que Jesus usava. Ninguém contou história como Jesus contou. As suas parábolas,
tem um efeito, como diz Emmanuel, que Jesus, através das suas parábolas, ele deixou para a humanidade as reflexões eternas. Porque as parábolas ela têm um papel, têm uma função, como uma cebola. Se nós a cortarmos ao meio, nós vamos ver várias camadas. Aqueles de nós que estamos numa superficialidade de entendimento, vão ficar naquela superficialidade do entendimento das parábolas. À medida que nós vamos adquirindo esse conhecimento do sentir e do vivenciar, nós vamos penetrando o âmago das parábolas. Quando ele diz assim, vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Por que Jesus usou o sal? O sal tem uma profundidade e uma importância tão grande na nossa vida. Veja, nós estamos aqui nos sustentando dentro desse corpo graças ao sol, o sal no nosso batimento cardíaco, na nossa constituição física. Agora, o sal, ele não cria o sabor do alimento, ele realça. Então, ele vem justamente, nós viemos para realçar o sabor da vida, porque é através das criaturas que o Pai atende às outras criaturas. E ele vem nos falar justamente da nossa essencialidade, da nossa responsabilidade amorosa, primeiro para conosco mesmo. Ele vem nos falar dentro daquilo que é um programa e um propósito. No livro Dias Felizes, da editora Espiritizar, uma mensagem que se intitula Contratos Espirituais, o Espírito Honório, que este benfeitor amigo, que Joana de Ângelo apresenta no livro Vozes Alerta, também da editora Espiritizar, ele nos coloca que todos nós, antes de reencarnarmos, com raras exceções, passamos por um estudo minucioso, amoroso, por parte daqueles espíritos tutelares que nos amam profundamente, e muitos deles emprestam crédito deles para que nós possamos reencarnar. Eles nos ajudam na nossa programação reencarnatória. E, além do mais, além de estarem colocando todos os seus recursos para estar nos ajudando, nós também recebemos, aqueles que têm um compromisso na área da família, do trabalho e assim sucessivamente, uma equipe multidisciplinar para estar nos auxiliando. Então vejamos o que Jesus coloca. Deus é amor, diz João. O Pai não coloca fardo pesado em ombros frágeis, porque não é da lei de justiça, de amor e caridade se nós tivéssemos um problema além do que nós dessemos conta. Então, nessa mensagem, ele vem nos falar do programa que está na horizontal da vida, o ter, fazer, o estar. No programa, nós podemos ser substituídos. Se eu tivesse desencarnado com meus filhos pequenos, alguém iria cuidar deles. Aquela mãe que desencarna no parto do filho, tem alguém que cuida. Então, os papéis, o nosso programa, estão ligados aos nossos papéis. O papel de mãe, de professor, o papel de filho, o papel de esposo, de esposa. Agora, o propósito é a virtude que nós viemos desenvolver. Então, todos nós somos o sal da vida. É a nossa essencialidade, que diz Jesus. Agora, quem de nós estamos dando de forma comedida, equilibrada, com as nossas ações, o sabor da nossa vida? O sabor na vida do nosso filho, da nossa esposa, do nosso trabalho. É isso que ele vem nos falar. Ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Olha os modelos, os símbolos que Jesus busca. Então, Jung diz que isso está na profundidade do inconsciente coletivo. Por isso que Emmanuel diz que Jesus falava por camadas mentais. Então, vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. A luz a treva é a ausência da luz. Então, Jesus vem nos falar da nossa identidade essencial, mas vem nos falar também do nosso dever moral, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma finalidade pela qual nós aqui estamos. E ele coloca, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sob o candeeiro, a fim de que brilhe a todos que estão em casa. Então, a luz também nós podemos interpretar como sendo o esclarecimento, esse mergulho que nós fazemos nos ensinamentos da doutrina espírita, que tem por objeto de trabalho, que tem como finalidade, como diz Allan Kardec, que é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal, de estar orientando, consolando e consolar, orientando. Então, quando nós mergulhamos nessas lições sublimes da doutrina espírita, que vem de reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, nós sentimos que esta luz vai clarear a nossa casa mental e nos ajudando a agir amorosamente. E nos tornamos pessoas de paz, em paz, promovendo a paz, como diz Mahatma Gandhi. Seja você a paz que você espera do mundo. Então ele ainda vai mais. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, mesmo que nós não queiramos, nós somos exemplo. Podemos ser um antimodelo, mas somos um modelo. Então, é importante que nós busquemos, através dessa luz, aqueles que chegarem até nós, sentem que nós somos aquele que vem a espelhar a bondade, a ternura, a compreensão, através das nossas ações. Como Jesus colocou, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, quando nós estamos nos amando, a semelhança de uma flor, que para perfumar o jardim, ela se perfuma primeiro, então nós vamos, através das nossas ações, nós estamos auxiliando aqueles que gravitam em torno das nossas vidas. E é o que realmente Allan Kardec, na questão 622, pergunta aos benfeitores da humanidade: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua vez? E os espíritos respondem: indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram a missão de estar esclarecendo a humanidade, que encarnam no seio da coletividade humana com o fim de progredir, de ajudar a humanidade no seu avanço. Mas Kardec vai mais adiante na questão 624, quando ele pergunta: e qual é o caráter do verdadeiro profeta? E os espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí então Jesus nos coloca: que brilhe a vossa luz. Então nós temos essa oportunidade de estarmos nos trabalhando amorosamente. É a grande proposta que a doutrina espírita nos oferece. E Allan Kardec coloca: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral, a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele veio justamente ensinar é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. É Jesus. Esse Cristo que é uma realidade nas nossas vidas. Quando nós
nos deparamos com esses momentos terapêuticos. Quem de nós não nos emocionamos quando Humberto de Campos nos narra no livro Boa Nova, aquela mulher que durante 12 anos carregava um sangramento uterino. Imaginemos, porque o Evangelho, ele é para nós. Às vezes nós temos um mecanismo que a psicologia chama de projeção. Quanto de nós, às vezes, fala assim, olha, quem devia estar ouvindo essa palestra é o fulano. Olha, eu vou pegar essa mensagem e vou levar para o ciclano. Mas, na verdade, somos nós que somos os necessitados. Nós vemos nos outros as nossas carências, como também, às vezes, vemos nos outros as qualidades que também nós já conquistamos. Porque eu só posso dar ao outro aquilo que eu estou dando a mim mesmo. Como diz o Espírito Joana de Anjos, ninguém dá do que não tem. E quem dá o que pode está dando tudo. Então, imaginemos aquela mulher, 12 anos carregando um sangramento. Se fosse você, se fosse eu, se fosse a sua mãe, como que era para nós? Então, imaginemos aquela mulher, que era uma mulher sonhadora. Tudo que ela queria era constituir uma família. E a vida, assim, a premiou. E num dado momento, que ela é visitada por este sangramento, segundo as leis judaicas, ou as tradições, a mulher, quando entrava neste processo, ela é tida como impura. E quem a tocasse deveria fazer cerimônia de depuração. E aquela mulher, o seu esposo, buscou os melhores médicos. E foi tudo em vão. E num dado momento ela é denunciada no templo. E ali, naquele momento, o sacerdote diz, ou você sai, renuncie à família, ou todos serão ali sacrificados. E ela saiu. Para onde? Para lugar nenhum. Andando aonde? Lugares ermos. Mas numa tarde de primavera em Cafarnaum, ela encontra Jesus, o amor das nossas vidas. E quando ela o vê passando, ela então começou a viajar para dentro de si, recordar este homem que a história conta que ele limpou tantas feridas, ajudou aleijados a andar, cego a ver, surdo a ouvir, pessoas que estavam em profundas confusões internas, ele deu dignidade, deu sentido de vida. E ela foi, eu vou até ele, acessando a lei da permissão. E naquele momento, ela se permitiu. E quando ela estava chegando muito próximo de Jesus, a multidão que o comprimia, a empurrou, e ela caindo, ela cai, tocando-lhe na aba das suas vestes. Naquele momento, o ser consciente, o ser amor, pergunta a Pedro, Pedro, quem me tocou? Ó Senhor, a multidão nos comprime. Muito de nós estamos no padrão da multidão, da exigência, sem trabalharmos para termos o resultado. Todos nós temos direito à felicidade. Agora, todo direito tem dever. Então, não é algo que é ganhado a felicidade, é uma conquista. E a felicidade consiste, conforme está no próprio Livro dos Espíritos, na questão 115, é no esforço de desenvolvermos as virtudes que estão dentro de nós, em sintonia com as leis divinas. Isso é a felicidade. Nós já recebemos de volta o perfume do nosso exercício. Nós já nos inebriamos com essa energia de completude da felicidade relativa quando nos damos atenção e nos sintonizamos com Jesus, com o cosmos e com o Criador. Então, naquele momento, ela então
Pedro não sabendo responder, Jesus diz assim, não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti de me sair virtudes. E olhando para trás, ele viu aquela mulher, genuflexa. Ele volta, como simbolicamente voltou para todos nós, através da doutrina espírita. Conforme Allan Kardec coloca uma mensagem que diz mais ou menos assim, venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos. Jesus voltou para estar nos ajudando nessa interpretação profunda da vida, de quem nós somos e quem é Ele nas nossas vidas. Mas naquele momento ele volta e abaixa, como abaixou para todos nós, como diz Emmanuel, sem perder a altura, sem perder dignidade. Mergulhou no seio da coletividade humana, o sol de amor, para iluminar as nossas almas no seu exemplo de humildade, de renúncia, do trabalho do bem. E naquele momento ele volta, toca-lhe as mãos e pergunta, filha, tu me tocaste? Veja, ele sabia. Então, por que ele perguntou? Para que ela pudesse internalizar, naquele momento, a intensidade do benefício recebido e, acima de tudo, a expressão da humildade e sentir a lei da permissão. Eu lhe toquei, Senhor. E ele agora aconchega ao peito, como abraça todos nós, e diz, vai em paz, filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Não é a fé curou, porque a cura é do corpo. A doença volta, o corpo é perecível. Mas quando nós realmente obtemos nesse momento a salvação fruto da internalização de quem nós somos, como filhos de Deus, aprendiz da vida e tendo Jesus como mestre das nossas almas. Jesus, este ser amor, neste momento em que lá fora há tanta dor, há tanto sofrimento, há tantos lares neste momento passando por dores do ente querido que desencarnou com coronavírus. Como ouvimos outro dia, a esposa dizer, meu esposo, este ser com quem eu convivi tantos anos, eu tenho muito dele em mim. Um verdadeiro herói da humildade, do trabalho do bem, o encaminhamento que nos ajudou, não só a mim, como todos os meus filhos e a família. E, de repente, eu fui com ele até a porta do hospital e não pude entrar. E logo depois recebi um telefonema friamente que ele havia desencarnado. E quando fui buscar os seus despojos, o seu corpo, para dar-lhe um sepultamento digno, não pudemos. Não pudemos. Quantos também desdobrados desencarnam nessa conturbação do coronavírus? Quantos estão perdendo empregos? Então chega a doutrina espírita para estar nos mostrando, como diz o Espírito Alcione, estamos num momento de provações acerbas, de provas e expiações coletivas. Mas por mais que o mar esteja revolto, diz Alcione no livro Renúncia, por mais que a treva negreje, Jesus está no leme. E ele conta com a nossa colaboração. Que Jesus nos abençoe e guarde sempre em paz a presença amorosa de Jesus em nossas vidas. Muita paz.
Agora eu vou nos conduzir, então, à prece final. Lacordaire, se me permite. Maior carinho, ternura. Então, depois desta palestra, em que nos foi mostrado como o Senhor Jesus, ele deve ser presença em nossas vidas, sempre amoroso e justo. Vamos então cerrar os nossos olhos e agradecer ao Divino Mestre por tantos ensinamentos, por ser guia, por ser modelo, irmão e ser tão fraterno conosco. Por tanto amor, por tanto devotamento, Senhor, gratidão. Obrigada, Senhor, por nos plantar as sementes necessárias para a nossa evolução, por nos possibilitar sermos mais irmãos, por termos em Ti, Senhor, aquilo que desejamos para melhorar. Abençoa a cada irmão que está nos assistindo, está aqui nos acompanhando, mesmo que virtualmente, e conectados conosco em coração, em pensamento, recebendo as bênçãos dessas lições sagradas e sublimes. Abençoa cada irmão que está acamado ou que sofre neste momento. E por fim, Senhor, abençoa todos nós, para que possamos prosseguir sempre confiantes em Ti. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam e esperamos ter vocês conosco numa outra oportunidade. Até lá!